O Bitcoin é uma criptomoeda e, como tal, não respeita as linhas imaginárias traçadas pelo conluio de estados vizinhos. Ele também se utiliza do bem mais precioso já criado pela humanidade para trafegar por aí sem quaisquer restrições. Isso é, eu tô falando da internet. Além disso, como você bem deve saber, se utiliza de um protocolo que permite sua validação de forma descentralizada, tornando assim o Bitcoin um ativo fundamentalmente livre. É claro que existem limitações relacionadas ao acesso à internet e à tecnologia necessária para gerir algo como o Bitcoin, mas é válido deixar claro que a acessibilidade é um problema latente em qualquer área da tecnologia, não sendo uma limitação exclusiva do Bitcoin, que, se você for parar para pensar, pode ser considerado muitas vezes mais acessível que os serviços intrínsecos ao do conhecido papel moeda, como os serviços bancários, por exemplo, que podem ser bastante segregacionistas. Mas eu não vim aqui para fazer esse tipo de comparação entre as criptomoedas e o sistema tradicional. Na verdade, o ponto é outro e essa comparação pode ficar para outro vídeo. O ponto é que uma tecnologia livre como o Bitcoin somente poderia ser suprimida caso alguma força externa fosse capaz de reintermediar seu funcionamento ou minar as formas que possibilitam a escalada de sua adesão ou utilização. Isto é, entidades centralizadas não necessariamente precisariam minar diretamente o Bitcoin, como, sei lá, iniciar uma caça às bruxas àqueles que exercem a mineração, ou atacar diretamente a rede, ou invadir casas à procura de hardwares. Na verdade, bastaria que essas entidades recorressem a plataformas centralizadas, utilizadas por também usuários de Bitcoin, e exigissem a sua suspensão gradual, inferissem a sua inviabilidade ou simplesmente controlassem as suas atividades. Para tu ter uma ideia de algumas tentativas de suprimir o Bitcoin por parte de autoridades, podemos extrair o caso da Rússia, que fiscaliza a demanda energética das residências para encontrar e taxar mineradores, a criação de forças-tarefa para fiscalizar o uso de criptomoedas, o confisco venezuelano de hardwares importados para mineração, a proibição de atividades de mineração e a suspensão de corretoras chinesas. Isto só para citar alguns casos, tá? A lista de tentativas é bastante extensa, e é sério. Lembrando que todo esse controle só pôde ser consolidado por conta da natureza centralizada do serviço de distribuição energética russa, do mercado de balcão, do serviço de entregas venezuelano e das corretoras chinesas. A tecnologia em si manteve-se intacta, porém, como visto, algumas áreas intrínsecas à sua adesão e utilização foram ameaçadas, mas pode ficar bem tranquilo, tá? Apesar do Estado ser claramente capaz de emitir sanções e, fatidicamente, esse tipo de coisa suprimir o crescimento da adesão de criptomoedas a curto prazo, o Estado é, ao mesmo tempo, incapaz de colocar tais sanções em prática, e isso se deve, em parte, a uma das maiores idiotices estatais existentes hoje, a delimitação de áreas de controle, ou, se você preferir, países. A grosso modo, diferentes governos disputam entre si para cooptar cada vez mais um maior número de pagadores de impostos, e para isso se utilizam de atrativos. Naturalmente, um movimento global de perseguição às criptomoedas provocaria um êxodo para aqueles países mais livres, como o ocorrido com as corretoras e mineradores chineses, que migraram para o Canadá, Singapura e outros países. E, pelo que tudo indica, enquanto houver um único local amistoso para a existência de criptomoedas, estas se manterão plenamente livres. Como dado histórico, apesar das incessantes tentativas destes grupos centralizadores ocorridas ao longo dos anos, o crescimento da procura por criptomoedas se mantém inabalável e é inegável que tais tentativas foram incapazes de minar qualquer evolução tecnológica do ecossistema.
Beleza, pode até ser que uma ou outra pessoa tenha ficado amedrontada com tudo isso, mas o número de propostas segue em desenvolvimento. Você pode estar se perguntando a respeito de uma ação global coordenada pelos governos mundiais, se isso não colocaria em xeque toda essa teoria, e por um lado você tem razão. De fato, uma ação coordenada seria assustadora e capaz de parar qualquer coisa que fosse contra determinada corrente, mas você está partindo do pressuposto de que sanções são capazes de acompanhar a evolução tecnológica e que governos são plenamente eficientes, o que é falso. A Rússia vem tentando realizar tal coisa há tempos e não está tendo muito sucesso. Mas vamos supor que governos fossem plenamente capazes de acompanhar tais serviços e eficientemente direcionar o mercado de modo a atender suas vontades. Nesse caso, cabe uma especulação. Penso que algo dessa magnitude muito provavelmente poria o controle como algo evidente para a maioria das pessoas. Finalmente as pessoas perceberiam a real natureza do Estado e aquela máscara de protetor do bem-estar cairia. Estaríamos diante dos primeiros passos da construção de um dispositivo global de governo abertamente controlador, o que seria um movimento perigosíssimo para a posição de supremacia estatal. As pessoas se tornariam céticas em relação às ações dos governos, além de que tal coisa demandaria um nível tão alto de organização que simplesmente cairia por conta de conflitos internos ou pela incapacidade de direcionar recursos para impedir as múltiplas alternativas descentralizadas que pipocariam em resposta a essa nova ordem. Opa, aqui é o Rai e para você, diante do que foi apresentado aqui, você acredita que hajam outras formas de minar a descentralização sem se utilizar de um processo de reintermediação? Bom, fica aí a pergunta. Deixa um alô aí nos comentários dizendo o que você acha. Esse vídeo foi inspirado em um comentário feito lá no nosso grupo de apoio do Telegram. O grupo é fechado para os apoiadores do canal, pois essa foi a melhor forma que eu encontrei de integrar a galera que apoia o projeto. Se você quiser ajudar e participar da feitura dos vídeos e ainda contribuir para a continuidade do canal, dá uma passadinha lá no Apoia-se e, cara, isso ajuda demais as coisas por aqui. Não esquece de curtir e compartilhar, e por hora é isso. A gente se vê por aí e não conta pra ninguém, mas eu sou o Rai.